somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, meus amigos, começando mais um dia, mais um vídeo aí pra vocês. Estamos aqui no camping Teotihuacan e olha como acordamos hoje, que legal. Balões, minha gente, olha que lindo, estão subindo. Aqui tem um passeio de balões também. Aqui do lado estão as pirâmides de Teotihuacan, daqui a pouco a gente vai lá conhecer. E tem a opção de fazer os passeios, que legal. Eles são muito devagar, assim, eu tô gravando, parece que eles estão parados, mas eles estão em movimento. Aqui é bem devagarzinho mesmo. Que legal, gente, muito bonito ver. Gente, eu tô achando muito lindo esse monte de balão, eu nunca tinha visto assim de tão pertinho, a gente nunca andou de balão. E se vocês já andaram de balão, deixem nos comentários como é. Eu tô achando muito lindo, muito incrível. Coloridos. E aí, amor? O que você achou? Legal, né? Interessante esses balões aí subindo aqui do ladinho. O barulhinho que faz, né? Você viu? As tochas. Do fogo, né? A gente escuta daqui o barulho das tochas deles. Mas é bem interessante, bem bonito. Quando a gente chegou aqui, ele até ofereceu um passeio. Ele tava saindo em torno de 2.300 pesos mexicanos por pessoa. Deixa eu deixar na tela a conversão. Eu não tenho base para falar se tá caro ou não. Nunca fiz uma cotação dessa. Quem já fez, como a Gi comentou, deixa aí nos comentários se o preço tá bom ou não. Mas fica pra outra oportunidade. Eu tenho muito medo de altura. E a vista dos balões são as pirâmides que estão aqui do ladinho. Que daqui a pouco a gente vai lá conhecer. Olha que incrível. E voltamos aqui pra dentro porque tá bem frio lá fora. Fiz um cafezinho pra gente tomar, né, amor? Tá gelado, gente. Faz um friozinho de manhã, de dia é calor, chega aos 36 graus, 35 debaixo do sol. Mas de manhã é bem geladinho, uns 12 graus. Também estamos meio alto, né? Mas como quase todos os lugares que a gente está no México, acima de 2.000 metros de altitude. E eu tô aqui com a minha canequinha do YouTube, que quem deu pra gente foi o Nathanael e a Sônia. Daqui a pouco a gente vai lá conhecer as pirâmides. Então a gente vai deixar nossa casinha aqui no camping, vamos deixar estacionado. Tem um monte de motorhome aqui, ó. Chegou uma turma de uma expedição aí alemã e tá cheio de motorhome aí, chegaram tudo ontem. Vários caminhões estão deixando a Bibeca, tadinha, pequenininha. Humilhada. Depois a gente vai mostrar algum deles para vocês. E a gente vai caminhando até o portão, que aqui do camping é mais ou menos uns 10 minutos, é bem pertinho. A gente vai caminhar pelo todo o complexo arqueológico aí. Tem bastante caminhada. A gente tá indo de chapéu, roupa térmica por causa do sol. Agora são 8h20 da manhã. O sol ainda não tá forte, mas ele vai piorando durante o dia.
Já chegamos aqui, bem rapidinho a caminhada. Na verdade, chegamos na parte do estacionamento do portão 1, que é o portão que a gente vai acessar o complexo arqueológico. Tem um estacionamento aqui para quem vier de turismo para o México, alugar um carro de repente, tem onde deixar o carro estacionado. Tem um custo aqui, eu não sei o valor porque a gente passou pela portaria direta ali, mas depois, se eu descobrir, eu vou deixar aqui na tela do vídeo. E daqui a gente vai acessar o complexo, o portão 1, deve percorrer todo o complexo e sair por outro portão, e aí dar a volta lá para ir para o nosso motorhome. E aqui, só para efeito de curiosidade, tem 5 portões. Você pode entrar por qualquer um dos 5. Mas a gente vai fazer uma rota sugerida até pelo site deles, o site oficial aqui de Teotihuacan, que entra pelo 1 e sai pelo 3. E o Rodrigo tá me corrigindo aqui, Teotihuacan. 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 Gente, é difícil. É difícil o nome. Chegando aqui na bilheteria, vamos ver quanto é o custo aí por pessoa. E o Rodrigo vai voltar lá na entrada, porque os tickets compra ali na portaria onde entram os carros. E a gente achou que era depois, que era aqui dentro. Aí ele vai lá sozinho. Chegou! Cheguei aqui, pessoal, os boletins comprados lá na entrada. Descobri o valor por carro, é 50 pesos mexicanos se você vier de carro, 25 se você vier de moto. E eu perguntei a questão da câmera, porque tem um custo se você for fazer gravação, só que ele falou, celular não tem problema. Aí a gente ficou na dúvida, porque da outra vez a gente pagou 50 pesos para poder gravar celular lá em Cholula e aqui não. E quanto que é por pessoa? 95 pesos mexicanos, para estrangeiros, tá? Vamos lá. Parece que de domingo é liberado para mexicanos, né? Exato. De graça. E eu falei domingo é liberado para os mexicanos porque hoje é domingo. A gente resolveu vir no domingo. Aquele monte de balões que vocês viram é porque é domingo também. Domingo é o dia que tem mais balões sobrevoando aqui as pirâmides, né? E eles começam cedo, né? E uma vista linda, né? Tem um passeio aí, como eu comentei para vocês, sai bem cedinho. Mas para quem não quiser fazer o passeio de balão, que tem uma vista do alto, né? Você pode fazer esse passeio aqui, que é mais em conta, só que caminha bastante, gente. O total aí, pelo que a gente viu, da Avenida dos Mortos, né? Que é a avenida principal do complexo ali, são 2,3 km. É bastante, hein? Mas quem tem problema de mobilidade tem também opções de quadriciclo. Tem alguns passeios de quadriciclo, eu não sei o valor, mas eles oferecem ali na entrada também. E já estamos entrando aqui nas ruínas. Nossa! Olha! Incrível, né? Quanta construção. Vamos ali nesse primeiro monumento aqui. Esse aqui é o Templo de Quetzal. Ai, é difícil falar o nome. Deixei na tela. Vou deixar na tela, tá, gente? E antes da gente começar a mostrar aí para vocês todas as estruturas arqueológicas desse sítio, é bom que a gente explique um pouco da história desse lugar para vocês. É uma área muito misteriosa, é uma região misteriosa. Aqui abrigou uma cidade cujo povo certo que viveu aqui não se sabe. Os astecas descobriram essa cidade aqui. Ela estava abandonada, praticamente toda coberta aí, não da maneira como a gente está vendo hoje, tudo limpinho e bem visível. E aí historiadores, eles estimam, aí fazendo as pesquisas arqueológicas da região, que essa cidade teve um início aí próximo de 100 anos antes de Cristo e que o auge dessa cidade foi aí por volta do entre o século III e o século V, onde essa região, onde essa cidade abrigou mais de 100 mil pessoas, fazendo com que essa cidade fosse considerada aí a mais populosa dos povos pré-hispânicos, né? Quando ela foi encontrada, os astecas a encontraram parcialmente queimada, né? O que indica aí que pode ter sido algum levante do próprio povo contra as autoridades, vamos dizer assim, locais, porque não há evidências aqui encontradas de que houve uma invasão de outro povo e que fez com que essa cidade fosse abandonada. Então, boa parte dos nomes das estruturas que nós temos aqui, que nós vamos mostrar para vocês, foi dada pelos astecas. Então,
Aqui há a pirâmide do Sol mais ao fundo, a pirâmide da Lua, esse templo que a gente vai mostrar para vocês. Todos esses monumentos aí foram descobertos pelos astecas e eles acabaram nomeando aí as edificações. E por que os arqueólogos falam que não tem nenhum registro dessa população, não sabe que população que vivia aqui? Porque eles não tinham uma língua escrita, eles não tinham uma escrita ainda. Então não tem nenhum registro disso aqui. Eles não conseguem, até hoje não conseguem entender como que foi construído, quem era que vivia aqui. É um mistério para vários arqueólogos. Ainda sem solução, sim, mas foram encontrados alguns registros, no caso pintados, pinturas, murais, e que indicam alguns costumes do povo que foi possível traçar aí uma história a respeito dessa misteriosa cidade mesoamericana. Sim, os arqueólogos presumem que aqui não tinha um governador. Não era regido por um só governador. É dividido em 4 partes essa cidade, então eles acreditam que eram 4 governadores que governavam em conjunto. Um conselho, então né? Um conselho, então era como se fosse uma comunidade. Só que um deles, que é o da serpente, pode ter quisto conquistar os outros, dominar e ser o governador sozinho, e os outros não quiseram e se colocaram contra ele, e pode ser que por isso se dizimou toda a população, que teve a decadência aí desse império. Mas se presume que essa cidade na época era muito importante, tal como Roma, Constantinopla. Então, na época, era uma cidade muito importante. Há registros aí de que elas realizavam muitas relações comerciais com outros povos aqui, né? Incluindo os maias. Então, eles tinham um comércio aí muito desenvolvido de cerâmica, principalmente, e artefatos com origem aqui dessa região são encontrados em várias partes aí do México, o que indica então que eles tinham um sistema de comércio muito desenvolvido. Para a época, realmente algo impressionante. Vamos subindo aqui, tentar ver o que sobrou do templo. Templo da Serpente. O Templo da Serpente. Ela foi coberta depois por uma outra estrutura. Nossa, estamos a 2.000 metros de altitude e ficar subindo cansa. Mas chegamos. Olha ele aí, ó. Gente, que incrível. Olha a serpente. São serpentes isso? Nossa. Deixa eu aproximar aqui. Olha essas caretas. Chegamos aqui então, Templo da Serpente Esplumada. E essas imagens provavelmente simbolizam o símbolo do governo, o símbolo político aqui de Teotihuacan. Olha os detalhes, que impressionante. Como a Gi comentou, tudo que a gente vê em imagens, como eles não tinham uma escrita, as imagens eram o que representavam para eles alguma coisa. Era a forma de comunicação visual que eles tinham, né? E no entorno aqui do templo, a gente vê o que poderiam ter sido construções, casas que eram utilizadas aí para cerimônias espirituais aí, dedicadas aos deuses aqui da população que habitava essa área, essa região, né? E daqui a gente consegue ver o que a gente tem para enfrentar pela frente. Estamos aqui ainda no Templo de la Serpiente e ao fundo nós vemos lá as 2 grandes pirâmides. Pirâmide do Sol, essa primeira aqui, e a Pirâmide da Lua. É um rolezinho, hein, gente? Tá muito longe, a gente tem que chegar até lá no final. Meu Deus, e o sol tá apertando. Agora é hora de descer, que é a parte mais difícil. Temos perros guias. Tem os perros aqui. São guias do lugar. Temos um caramelo mexicano. Gostou da Gil, caramelo? Vamos, caramelo. Você tá oferecendo serviços de guia? Esse aqui ficou na metade da pirâmide. Não quer descer. É grande aqui, hein? Falta pouco. E essa parte que tá aqui protegida, ela foi uma descoberta recente aí por um arqueólogo que encontrou um poço, primeiramente um poço profundo,
E do poço eles encontraram um túnel que vai até o Templo da Serpente lá. Tem mais de 100 metros de comprimento. Só que não é aberto pra gente passar. Isso é uma descoberta recente. Ele está fechado aqui ainda, a gente não tem acesso. Mas futuramente deve ter algo aí para visitação, com certeza. E aqui, gente, chapéu, boné, sombrinha para se proteger do sol, porque é tudo aberto, não tem proteção nenhuma. Tem uma árvore sequer. Tem umas aí perdidas aí, mas você vê pelo chão seco que a coisa aqui é brava. E ó, 9 horas da manhã, meio-dia, acho que ninguém aguenta. Então a gente vai agora percorrer, tentar chegar lá nas pirâmides, né? Vamos dizer que é o auge do tempo, da região aqui, do sítio arqueológico. Mas a gente tem que apressar o passo para não pegar muito sol, senão vamos sofrer. E já uma informação, não é possível subir as pirâmides, tá, gente? A época que nós estamos aqui, maio de 2024, proibido o acesso ao topo delas. Já foi permitido antes, mas é um desgaste, gente. Se esse aqui a gente já sofreu, imagina subir a principal, que é 66 metros. É doído. É puxado. E pra gente chegar lá às pirâmides principais, a gente pega essa calçada aqui, que tem um nome curioso, Calçada de los Muertos. Qual que é a história disso aí, amor? Esse foi o nome dado pelos astecas quando chegaram aqui, porque eles imaginavam que essas construções que tem em volta à calçada eram túmulos. Mas não é. Não eram habitações, na verdade, né? Pelo que eu estive lendo, as habitações, as casas, as construções que estavam aí nessa calçada de los Muertos eram atribuídas às classes mais poderosas da civilização que aqui habitou, né? Provavelmente, né? Pela forma de construção, tamanho delas, estruturas, né? As demais construções onde habitava a maior parte do povo já era um pouco mais simples, né? E por curiosidade, geralmente dentro das pirâmides são sepultadas, são pessoas, geralmente os governantes. E aqui não foi encontrado nenhum corpo. Então, por isso também eles acreditam que não tinha um só governante de toda um essa dominante. cidade. Tinham provavelmente classes, né? Oligarquias, famílias mais abastadas, né? E o que eu estive lendo também é que quando foi encontrada, boa parte das construções que estavam queimadas eram as que estavam aqui nessa região, a região da Calçada de los Muertos. Bem provável, então, indicando aí essa situação que eu comentei com vocês, de ter tido um levante, né? Um motim de parte da população aí, devido a algo que eles realmente não estavam de acordo. E acabou, vamos dizer assim, com o passar dos anos, essa civilização se perdendo e a cidade sendo abandonada. E aqui vamos desviar um pouco e vamos no museu. 2,3 km é linha reta, ou seja, a gente vai andar bem mais que 2,3 km. Mas vamos lá que ainda o sol tá bom, então dá pra caminhar. Depois ele vai piorar. Como eu disse anteriormente, tem outros portões. Aqui tem um portão 5, bem próximo a uma das pirâmides. Então você já chega, já dá de frente com a pirâmide. Chegamos numa parte aqui um pouco de sombra. E tem até umas mesinhas ali para fazer umas refeições, caso a pessoa queira trazer um lanchinho. Tem bastante mesa e cadeira aí, para quem quiser passar o dia fazendo excursão aqui dentro. Sim, e estamos chegando no museu, gente. Foi 1 quilômetro desde que a gente saiu de lá de trás até aqui. Longinho. Longe. Vamos lá ver o museu. Graças. Olha. Vamos lá, ver uns artefatos encontrados aí. E o primeiro objeto aqui do museu, muito interessante, gente. Presume-se que é um dos marcadores do jogo de pelota, de bola deles. Olha, gordo, muito interessante, né? Como que você marcava os gols aí? Não entendi. Meu Deus. Pegava pedrinha assim, cada gol marcado? Né? Não sei. Ou era a trave? Uma das traves? Não, isso aqui é marcadores. Uma das traves, não é? Será? Marcadores. Os marcadores não é marcador. Em espanhol pode ser os limitadores. Do campo, né? Delimitadores do campo, exatamente. Tem razão. E aqui alguns objetos dessa civilização que viveu aqui.
Um aspecto interessante que a gente notou aqui é que não há evidências de que haviam escravos nessa comunidade, nessa cidade. A gente viu que havia uma divisão hierárquica aí de uma classe que comandava basicamente a parte política, uma outra parte religiosa e povos ao redor aí que basicamente trabalhavam na agricultura e que esse trabalho, cada um fazendo o seu, mantinha aí a comunidade ativa. Então, por muitos anos aí, datados aí desde o ano 100 a.C. até por volta aí do ano 500 depois de Cristo, essa sociedade ela foi crescendo, foi aumentando de tamanho, se desenvolvendo, né, à base de uma vida em comunidade, onde cada um tinha seu papel. Porém, houve um momento aí em que isso tudo foi caindo, né? Houve aí provavelmente saques, incêndios, partes da população deve ter se revoltado com algo que estava acontecendo e aí foi vindo a decadência da sociedade teotihuacana. E aqui nessa parte temos uma maquete, uma representação de como é a estrutura aqui dessa cidade de Teotihuacan. Esse aqui, Templo do Sol, que está aqui ao lado da gente, a gente consegue ver do vidro. Aqui, ó, bem do ladinho. Templo do Sol, ali na pontinha, na linha ali da avenida, da Calçada de los Muertos, o Templo da Lua. Casas, habitações aí no entorno, né? E a Calçada dos Mortos é essa aqui, ó. Sendo principais, né, as principais construções habitacionais sendo na Calçada de los Muertos. E lá pro fundão. Vamos pra outra parte lá. Gente, que maquete grande. A cidade era bem grande também. É o Templo de la Serpiente que está aí, foi a primeira atração que a gente viu, né? Uma das coisas que a gente viu aqui no museu explicando é que a fase de construção da cidade foi muito longa, né? Como a gente falou, o período aí é bem longo, quase 600 anos de construções até chegar ao seu auge. Mas durante esse período, é claro que houve melhoras arquitetônicas nas construções e muitas delas foram construídas sobrepondo-se às anteriores. Um exemplo disso é como a gente viu lá no templo, no primeiro templo que a gente passou, o Templo de la Serpiente, aquela primeira escadinha que a gente subiu, ó, que é essa daqui, ó, essa daqui que a gente sobe e chega ao templo, foi construída depois. Antes era só o templo aqui. Então, no desenvolvimento aí da civilização que aqui habitou, houve melhoras e que foram, por sua vez, sendo construído por cima. Inclusive, na parte habitacional, foram tendo melhoras nas construções. Então, hoje é identificado que haviam casas por baixo das atuais, né? Então, foram construídas por cima delas. E essa aqui foi nossa visita ao museu, muito esclarecedor, com muita coisa ali, tem a maquete, tem ali os artefatos que eles usavam, representações de como era a população, como eram as classes sociais, a hierarquia, grupo de governadores, a forma com que eles enterravam seus mortos também. Então agora a gente vai ali para a parte das pirâmides, vamos voltar para o sol, aqui tá bem fresquinho. Vamos ver se a gente não tem que voltar tudo ou se tem um caminho mais fácil. Tem outro caminho, ele falou que a bom. gente sai por aqui e aí passa na lateral da Pirâmide do Sol e aí chega lá na Calçada de los Mortos de novo. Ai, que bom, senão a gente vai ter que voltar tudo de novo, aquele caminho ali que a gente fez. E aqui chegamos, meus amigos, Pirâmide do Sol. Essa aí que é a segunda maior pirâmide aqui do México e a terceira maior do mundo. Tem cerca de 63 metros de altura. A base dela, ela tem de metragem aqui 225 metros de cada lado. Uma inclinação aí de mais ou menos 45 graus. Essa aqui é a parte de trás da pirâmide. Por aqui a gente vai seguir até a Calçada de los Muertos novamente e a gente consegue ver ela de frente. Realmente impressionante.
Hoje não é mais permitido subir. Tem uma pessoa lá em cima, mas ela deve ser aqui da administração do complexo. Mas se fosse para subir também, meus amigos, seria difícil, hein? Muito alta, muito sol, muitos degraus. 243 degraus para subir. Meu E Deus. uma curiosidade, conforme vocês viram os números aí que o Rodrigo falou, é que todas as somas dos números dessa pirâmide dá em 9. Então são 63 metros, 225 de base, a soma dos degraus, tudo resulta em 9. Ah, soma dos numerais, verdade, ó. Uma curiosidade aí dessa pirâmide do O Sol. que será que quer dizer esse número 9, hein? Para quem aí gosta de numerologia, deixa aí nos comentários o que quer dizer o número 9. E essa pirâmide do Sol também já foi o centro da cidade aí de Teotihuacan. Sim. Pela posição que ela tá, né? Há todos os indicativos de que aqui era o centro, foi o centro principal, e aí a cidade se expandia a partir dela. E vocês podem ver que tá bem cheio hoje, é um domingo, né? Como é gratuito para os mexicanos, provavelmente vem muita gente para cá de domingo. E tem muito ambulante também, muitos vendedores estão vendendo lembrancinhas aqui de Teotihuacan e artesanatos também. E agora a gente tá caminhando ali pra frente dela, que é bem bonita também, pra gente poder mostrar aqui pra vocês. E temos um ratão ali. É um esquilo. É um esquilo. Gente, agora olhando no detalhe, a construção, chegando mais perto aqui. Meu Deus, olha só a complexidade para encaixar cada pedrinha dessas. Olha o tamanho delas. Diferente das pirâmides do Egito que a gente vê em fotos, eu nunca fui lá. Mas lá eu usava umas pedronas grandonas, né? Olha só o tamanho das pedras. O trabalho que era para construir, o trabalho que foi para construir essas pirâmides, gente. Ah, tem um monte de esquilo aqui, ó. Lá em cima tá descendo mais alguns esquilos, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar os esquilinhos. A casinha deles é ali dentro das pedras. Gente, é esquilinho. E além de argila, que era usada aqui para construção, eu li que também eram usadas pedras vulcânicas para essas construções aí que vocês estão vendo aqui nesse sítio arqueológico. Chegando aqui na frente da pirâmide, pessoal, que gigante que ela é! Olha isso! Como a gente comentou, né, o nome Pirâmide do Sol foi atribuído aí provavelmente pelos astecas. Por que isso? A posição em que está colocada a pirâmide, ela está alinhada perfeitamente aí à orientação astronômica, qual esses povos antigos davam muito valor, né? Eles tinham deidades aí que eram vinculadas aos corpos celestiais, Sol, Lua. E a posição em que está a pirâmide do Sol, no solstício de verão, o Sol se põe exatamente em frente a ela. Então, bem provável por isso que foi atribuído esse nome de pirâmide do Sol a essa pirâmide. Gente, olha, quando a gente fala que tá cheio, tá cheio! Chegou uma excursão de estudante aí, um monte de criançada. Mas aproveitar hoje, né, que é gratuito para eles, tá certo, tem que aproveitar. Eu também aproveitaria. Vamos voltar aqui então para a calçada de los Muertos para chegar na outra pirâmide, que é a pirâmide da Lua. E vamos agora em direção aí à pirâmide de la Lua. Eu já estou misturando as palavras. Pirâmides de la Luna ou a pirâmide da Lua. Ela fica aí centralizada, como vocês veem, a Avenida de los Muertos. Ou Calçada de los Muertos, né? A gente usa a palavra avenida em português, eles usam a palavra calçada. Mas aí no entorno a gente já vai vendo que tem bastante ruínas também de construções, provavelmente habitacionais. As classes mais ricas ficavam aqui estabelecidas e a classe também religiosa. E uma informação importante a respeito aí da pirâmide da Lua, a gente já indo em direção a ela, ela é mais baixa do que a pirâmide do Sol. Ela tem em torno aí de uns 45 metros de altura, somando também o 4 mais 5 dá o 9. É verdade. Mas o topo dela está praticamente alinhado à pirâmide do Sol.
é porque o terreno aqui, onde ela está estabelecida, é mais alto, né? Uns 20 metros mais alto do que onde está a Pirâmide do Sol. E depois dela ali, a gente já tem o portão número 3, qual a gente pode sair aqui do complexo arqueológico. Mas ainda tá longe, a gente tem uma boa caminhada até chegar lá. E a Pirâmide da Lua é mais antiga que a Pirâmide do Sol. Foi construída antes da Pirâmide do Sol. Gente, eu tô achando incrível estar aqui nesse lugar. A gente nunca tinha visitado pirâmides antes, a nossa primeira foi ali em Cholula, mas ela não tá totalmente descoberta. É o nosso vídeo anterior aí, se vocês não viram, volta lá pra ver. E agora aqui conhecendo as pirâmides de Teotihuacan, nossa, tá sendo incrível. A gente já foi numa pirâmide, mas era pequenininha, né? Aquela pirâmide de El Salvador. Ah, é verdade. Lá o complexo de Salvador. Tazumal. Isso. É uma pirâmide bem menor do que essas daqui. A gente, como eu comentei com vocês em outros vídeos atrás, não tínhamos conseguido ver muitos sítios arqueológicos na América do Sul, no Peru, que estão os principais, por causa dos problemas que estavam lá no país quando nós passamos. Então a gente decidiu aqui na América Central e do Norte visitar. E esse daqui, gente, é o mais visitado do México. E, bem provável, um dos mais visitados do mundo. Realmente é um complexo muito preservado, grande, uma história assim incrível, misteriosa também, já que, como a gente comentou no começo do vídeo, não tem muita informação a respeito do povo que vivia aqui. E para nós está sendo muito bom estar visitando um lugar assim, é algo que vale a pena visitar. E para quem está na Cidade do México, está muito perto. Quem for fazer esse tipo de turismo para cá, pega um tour saindo da Cidade do México e vem para cá, é muito rapidinho e vale muito a pena conhecer esse lugar, realmente impressionante. E aqui essas pedras, vocês podem ver que elas estão coloridas, ó, estão pintadas. Olha que bonita, diferente, me chamou a atenção. É bem provável que a cidade ela era colorida, ela tinha tons até de vermelho. Eles usavam muito essa pigmentação para pinturas, tanto de murais quanto das edificações das suas construções. Muito bonito mesmo. E aqui esse é um mural onde consegue se ver a representação do puma, um jaguar, um felino, né? Chegamos aqui então na Praça da Lua, Plaza de la Luna em espanhol. E aqui tem vários templos ao redor da Pirâmide da Lua. Olha em volta, um monte de templos. Provavelmente todos utilizados aí para cerimônias religiosas do povo que aqui habitava, né? Pirâmide da Lua também foi um nome dado pelos astecas por causa da posição com relação à Lua. Mas ela também é chamada de outro nome, de Tenã, que significa mãe ou pedra protetora. E os contornos dessa pirâmide imitam uma montanha que chama Cerro Gordo, que fica bem aqui perto. Olha só o que temos aqui. Será a Esquadrilha da Fumaça? Legal. E aqui, essa parte da Plaza de la Luna, é possível então a gente ver a calçada de los Muertos quase que na sua plenitude aí, uma vista muito bonita. Então aqui temos a Pirâmide do Sol, o Templo de la Serpente está lá ao fundo, ele é menor, então não dá para ver, mas realmente é uma vista muito interessante, muito legal. Se a gente pudesse subir ao topo aqui da Pirâmide da Luna, seria uma vista maravilhosa realmente, mas infelizmente a gente não pode subir. Mas aí fica o registro aqui então desse ponto da Plaza de la Luna, uma vista muito bonita aqui do Vale de Teotihuacan, onde habitou essa civilização antiga, misteriosa, mas que realmente tinha um grau muito avançado aí de arquitetura, uma civilização aí que construiu uma cidade gigantesca, muito bonita e que está bem preservada até hoje. Gostou do passeio, meu amor? Eu amei. Legal, né? De verdade, eu amei conhecer esse lugar. Eu tava com uma expectativa muito grande e não me decepcionou. Realmente vale muito a pena. Bom, pessoal, agora umas dicas aí para vocês que pretendem visitar o local. Gente, é um lugar aberto, realmente muito sol, bastante sol, e acho que isso é o ano inteiro. Então venha preparado, de preferência com bastante protetor solar, ou se você tiver essas roupas UV, roupa de calça comprida, seja mais confortável, tênis porque caminha bastante, um tênis bom para caminhada,
chapeuzinho, óculos escuro. Ou sombrinha, né? Ou uma sombrinha, muita gente usa aquela sombrinha mesmo. E tragam água. A água tem aqui vendendo, a gente não chegou a perguntar o preço, quanto custa uma garrafa. Mas se você puder trazer uma mochilinha com água, mantimentos aí para você passar umas 2 horinhas, 3 horas caminhando por aqui, vai ser muito bom, aí você já poupa um dinheirinho aí. E se der, venham cedo, o parque abre às 8. Exato. O museu parece que abre às 9, mas se você entra às 8 dá pra conhecer aí a parte aberta. Isso. E é menos, o sol é menos intenso. Menos intenso. Agora, por exemplo, já está chegando às 11 horas, o sol já está ficando mais intenso, mais calor. É a hora que a gente está concluindo aqui o passeio. Se a gente fosse começar agora ia ser mais desgastante, talvez a gente ia fazer mais devagar ou se desgastar muito. Então, se vir mais cedo, tem uma brisinha geladinha da manhã ainda, é muito bom. Ah, galera, a gente viu aqui ó, na saída, já pro portão 3, a gente viu que tem um outro palácio, ó. Esse palácio de Quetzalpóatl. Meu Deus, é difícil. E o Pátio de Jaguares. Vamos lá dar uma olhadinha antes de ir embora? É aqui, ó, esse pedacinho aqui. Vamos lá ver o que tem de interessante. Ali na placa diz que o tempo máximo aqui dentro desse palácio são 10 minutos. Então a gente não pode tocar em nada. Aparentemente foi um palácio aí reconstruído, né? Isso. Um palácio reconstruído. E Quetzal é um pássaro. Ele é bem bonito. Vamos deixar na tela a foto dele. Olha, tem os murais aqui, ó. Pinturas. Don't touch, não tocar. Vamos preservar. Bastante gente aqui dentro também. E essa parte foi reconstruída. Ah, é um pátio, ó. Olha só que linda. Provavelmente essas eram as cores da cidade, ó. Cores avermelhadas assim, ó. Bem bonita, né, gente? E é bem provável aqui que esse palácio era a residência, a habitação aí da classe mais importante dessa civilização que viveu aqui em Teotihuacan. Por isso você vê que é uma construção muito mais vultuosa, complexa, bem bonita, hein? E agora sim, como a gente não faz parte da elite teotihuacana, vamos seguir viagem. E aqui também tem o Pátio dos Jaguares e caracoles esplumados. Emplumados. Emplumados. Que são caracóis mesmo, né? Caracóis emplumados. Emplumados seria empenados. Aí não entendi o que é isso. Vamos lá ver. Esse pátio parece um labirinto aqui dentro. Gente, é grande. É um anexo aí do palácio que a gente acabou de sair. E ele... esse é o pátio aí onde que a classe, a elite habitava, né? Provavelmente também é realizado cerimônias aqui dentro, né? Cerimônias religiosas. E aqui tem uns morais também de representações, figuras que eles fizeram em volta do palácio, essas representações. Ai, que fresquinho que fica aqui, gente. Nossa. Tá explicado como é que eles passavam o calor aqui, a temperatura. Essas construções são muito frescas, gente. De pedra, né? Pedra, ela não absorve a temperatura, né? E havia algumas que tem madeira também, né? Uhum. Parte deve ser reconstruído, né? Recente. Não creio que eles usavam madeira, porque aparentemente não tinha muitos artefatos de madeira aqui. Mas na reconstrução utilizaram. Mas, ai, tá muito fresquinho aqui dentro. Um ar-condicionado natural. Vamos entrar. Que bonito. Aqui mais pinturas também. Uau! Olha aqui também esculturas. Ali, ó, talhado na pedra. Várias esculturas. E aqui as pinturas. Representações principalmente de um pássaro verde com um bico laranja. Amarelo, laranja. E vamos saindo aqui. Tá bem fresco aqui dentro. Dá até dó de deixar esse lugar e voltar pro sol. Agora sim, finalizando a nossa visita, vamos sair aqui pelo portão número 3, que dá ali para a Avenida das Pirâmides.
Que é onde também tá localizado o camping, onde tá a nossa casinha. Ainda tem uma caminhadinha até lá, né? Sim, acho que é mais de 1 quilômetro. Acho que é isso aí. Mas tem uma sombrinha, tem umas árvores na beira da avenida, então a gente vai mais tranquilo. E a gente tá pegando umas raspadinhas aqui pra refrescar um pouco. O Rô pediu de limão, eu pedi de groselha. Nossa, bem caprichada. Já estamos aqui com as nossas raspadinhas. Limão e groselha. Para esse calor, gente, um gelinho aqui é bom, né? Dá uma refrescada, dá uma hidratada. É bom que venha um pouco de açúcar pro sangue também, pra gente poder não desmaiar, porque o calor agora aumentou Calor bastante. é demais, é. Mas a gente tem uma caminhadinha até chegar no nosso carro de volta e vamos refrescando aqui com essa raspadinha. Foi 40 pesos mexicanos cada uma. Prova aí, vê se tá boa, amor. A do Rô é de limão e a minha é de groselha. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Dá a minha, então. Estamos chegando aqui, depois de uma caminhadinha. Acho que uns 10, nem 15 minutos, né, amor? Rapidinho. 15 minutos, eu acho. Uns 15 minutinhos. Gente, olha a quantidade de caminhões que estão aqui. Tudo motorhome. Tudo alemão. Tudo alemão. Tem os pequenininhos aqui desse lado, uns campers, umas vans também. Mas do lado de lá, onde a gente tá ali, tem um monte de caminhão alemão. Esses MAN. É uma expedição, aparentemente, aí. Eles se encontraram aqui nesse camping. Eles estão percorrendo, acho que as Américas. Pelo que eu vi no adesivo deles, são 180 dias de viagem. A maioria é tudo aposentado. A maioria é tudo senhor mais de idade. Senhor, né? Pilotando essas máquinas aí. Olha o tamanho de caminhão de guerra isso aqui. Olha o tamanho da bibeca perto desse A carro. bibeca tá ficando miudinha perto deles. Tá humilhada. Chegando mais próximo dos Estados Unidos, a gente vai vendo uns carros bem maiores, né? Os americanos também têm uns trailers gigantes, uns motorhome absurdamente grandes. Tem até uma Iveco aqui do lado, ó. Essa daqui é uma Iveco, modelo novo. Tem uma outra ali, ó. 4x4 também. Show, show. Muito lindas. Vamos entrar. Abrir tudo aqui, janelas. Correr um vento aqui dentro, deve estar um forno. Muito calor. Cansada, gente. Descansar um pouco. Ó, eu tinha olhado quando a gente saiu lá do... Quando a gente saiu ali de Teotihuacan, a gente tinha andado 5,8 quilômetros. Até ali. Até aqui mais 1 quilômetro, mais ou menos. Então a gente andou quase 7 quilômetros hoje. Debaixo de um sol. Debaixo do sol. Forte. Estamos muito fitness. Açúcar. E açúcar aí pra repor. Recuperar as calorias que a gente perdeu. 1h30 da tarde, já tô preparando o nosso almoço aqui. Hoje a gente acordou cedo, por volta das 6 horas da manhã, pra ver os balões voarem em cima do motorhome. Que cena linda, né? Valeu a pena. E eu tô fazendo aqui um macarrão, uma macarronada. Tô fervendo a água pro macarrão. Fazendo ovos cozidos. E eu tenho aqui uma lata de champignon, vou pôr um pouco no molho. E é isso, hoje vai ser uma macarronada com ovo cozido. Bem simples, mas saborosa, porque a gente tá morrendo de fome. Almoço pronto. Temos macarrão, um molho aqui de champignon e ovos cozidos. Muito chique, muito nutritivo. A Gi sofre pra falar essa palavra aí, tadinha. E é isso, meus amigos. Vamos sair que a gente deu uma boa caminhada, precisa se alimentar aí pra repor o que a gente perdeu. Vamos recuperar as calorias, né, amor? O calor tá mais alto agora, mas a gente tá no cobertinho aqui, então tá suave. A gente tá com o toldo aberto aqui, ó, no camping, aproveitando essa estrutura aqui, né?